Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós iniciamos mais uma semana com o estudo da disciplina de empreendedorismo e inovação. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós iremos tratar do plano de negócio. Bom, já que nós construímos uma base conceitual com bastante ferramentas de gestão, já aprendemos aí a estabelecer as nossas metas, elaborar um plano de ação para poder acompanhar o desenrolar, e a execução das metas que nós estabelecemos. Entendemos aqui o ciclo PDCA e agora vamos colocar em prática, então, uma das áreas muito importantes dentro da análise empreendedora, que é a confecção do plano de negócios. Hoje, então, nós vamos começar a conceituar o que é o plano de negócio e nas próximas aulas nós vamos começar a falar das etapas, para a construção, então, desse elemento tão importante dentro das atividades empreendedoras. Então, lá um plano de negócio, para que ele serve? É sabido de todos nós que temos objetivos, que nós temos desejos pessoais e profissionais e que, com certeza, a nossa vontade, a nossa intenção é que tudo no final das contas dê certo, mas que para que isso efetivamente ocorra, é preciso então que nós sigamos então um cuidadoso planejamento. Então presta bastante atenção nessa palavra, Planejamento. Planejamento, então, acompanha a confecção de um plano de negócios. Os objetivos, pessoal, eles não vão se realizar simplesmente porque você quer ou simplesmente porque você deseja. As ideias, elas nascem o tempo todo. Mas para que essas ideias se concretizem, em realidade, é preciso, então, que nós montemos um roteiro para poder chegá-lo ao resultado, então, a partir de um passo a passo. Bom, então, para que nós possamos organizar aqui as nossas ideias, dentro das atividades dos negócios, é proposto, então, a criação, então, desse modelo de um plano de negócio, que será aqui um roteiro. Ele vai nos dar aqui um mapa, então, de percurso para que nós consigamos alcançar os nossos objetivos. O plano de negócios, ele é um documento, Então ele é formal e ele descreve, então, por escrito, quais são os objetivos que esse negócio se propõe e, consequentemente, quais são os passos que devem ser dados para que esses objetivos, então, determinados pelo empreendedor, sejam efetivamente alcançados. Com esse plano, há a possibilidade, então, de nós minimizarmos os riscos e as incertezas dentro desse objeto, então, de estudo, para a elaboração, então, desse modelo de negócio. Então, ele vai nos dar uma iluminação que ela é muito mais, tangível, mais palpável do que se nós trabalhássemos talvez simplesmente no achismo, no escuro, no improviso. Bom, o plano de negócio, ele permite então que o empreendedor identifique e passe também a restringir os seus erros no papel. Olha a oportunidade. Nós vamos mostrar as condições de sucesso ou de insucesso num plano, de forma ainda antecipada, por meio de um planejamento, e se o resultado for negativo, é muito melhor a gente quebrar no papel do que cometer esses erros, então, no mercado, com consequências talvez desastrosas financeiramente. Bom, o plano de negócio também, ele nos ajuda a dá uma percepção se aquela ideia inicial, se aquele objetivo, aquele sonho, ele é viável.
E aí o plano de negócio nos dá condições para buscar informações cada vez mais detalhadas sobre o ramo, sobre os produtos e os serviços que serão prestados, sobre os potenciais clientes, os concorrentes principais e também dos fornecedores que vão participar aí dessa cadeia produtiva. Bom, no final, né, o plano de negócio ele vai nos ajudar então a responder a pergunta: vale a pena abrir o negócio? Vale a pena manter essa atividade? Ou ainda, vale a pena ampliar? Então, o plano de negócio ele é uma ferramenta, né, que nos dá informações tangíveis para que nós possamos tomar decisões baseadas em condições de início, de mantença ou ainda de ampliação. E essa frase aqui, ela é muito famosa, né? Que se você quiser fazer algo e que isso, né, seja bem feito, faça você mesmo. Não delegue. Tudo que a gente faz, a gente acaba fazendo, né, melhor do que se fosse outra pessoa fazendo no nosso tempo, né, com as nossas condições e ao mesmo tempo isso gerando aprendizado. O plano de negócio não é diferente, tá? Quando você elabora pessoalmente o plano de negócio, você não terceiriza isso, você não pega isso pronto já, você tem condição, então, de oportunizar um preparo, então, desse plano que está sobre medida, sobre o alcance, né, baseado nas informações que você coletou, né, que você deposita, inclusive, até mais confiança, porque foi você que foi atrás dessa informação. E quanto mais você conhecer sobre o mercado e também sobre o ramo que você pretende atuar, mais bem feito vai ser esse plano de negócio. As recomendações que eu daria para você que está elaborando o seu plano de negócio se dá que as informações que você está coletando, que você está indo atrás, elas são a principal matéria-prima para esse plano de negócio. Então, pessoal, não hesite em pesquisar, em buscar informações, procure conhecer tudo sobre o setor, vá atrás de informações de outras empresas, vá na internet, busque concorrentes possíveis, analise jornais, revistas, né? Conheça efetivamente esse mercado. O plano de negócio ele tem que ter, ele é uma trilha, tá? Ele não é um trilho, ele não é rígido. Ele precisa então ser flexível, passível de mudança. Ele não pode ser encarado como um instrumento inflexível, como um instrumento rígido, né? E é necessário que você faça um acompanhamento cada vez mais permanente, né? Até para a gente seguir aquele roteiro que nós aprendemos lá do ciclo PDCA. O plano de negócio também, quando ele é executado, né, como a gente disse que ele tem que ser por escrito, ele é formalizado, a recomendação é que você faça então isso a lápis, né, porque sempre isso vai estar sujeito a correções e adaptações e aprendizados baseados em situações de mercado. Como recomendação ainda, indico para vocês que quanto mais claras forem as ideias, melhores serão os resultados, né? Porque vai tornar mais fácil a utilização desse documento, desse plano de negócios e vai facilitar a consulta, né, de informações quando você precisar chegar até ele. Esse plano de negócio também ele pode ser utilizado para você conseguir novos sócios, no caso talvez só de investidores, estabelecer parcerias com fornecedores, demonstrando uma organização, né, dessa ideia de empresa que você está estabelecendo. O cliente vê isso com bons olhos, ou mesmo você apresentando isso para instituições financeiras, quando você está com interesse de pleitear algum financiamento. Então, os bancos também, eles analisam, né, todo esse roteiro, todo esse plano que o empreendedor criou e como ele trata o seu negócio ainda, né, mesmo que de forma antecipada. Bom, o primeiro
a primeira etapa para a construção de um plano de negócio é o sumário executivo. Vou tratar com vocês alguns elementos na aula de hoje sobre sumário executivo. Bom, o sumário executivo, ele então é um resumo do plano de negócio. Tá? Ele não é uma introdução, ele não é a justificativa. O sumário, ele vai apontar quais são os pontos mais importantes, então, do seu plano de negócio. Bom, ele é a primeira parte do plano, tá? Então, por mais que ele esteja na fase inicial do seu projeto, a confecção do sumário executivo vai ser elaborado só na conclusão. Olha só, se a gente está apresentando na parte inicial do nosso plano de negócio o resumo, como é que eu posso resumir algo que ainda não está pronto? Então, a gente, depois de confeccionado o plano de negócio, nós voltamos lá no sumário executivo e começamos, então, a elaborá-lo, então, para a gente montar ali qual é o sumário executivo, né? O resumo, então, do modelo de negócio que nós estamos tratando. E após ele ser lido, né, pelos interessados, ele vai deixar bem claro qual é a ideia do seu ramo de atividade, demonstrando inclusive impactos de indicadores de viabilidade para a implantação desse modelo de negócio. Bom, o que vai ter no sumário executivo? Então ele vai ter essa série de relações aqui que nós vamos tratar a seguir. Ele vai conter lá o resumo dos principais pontos do plano de negócio. Ele vai informar os dados dos empreendedores, a experiência profissional e as atribuições à atividade, os dados do empreendimento, qual que é a missão da empresa, os setores de atividade, a concepção de forma jurídica dessa empresa, qual que é o enquadramento tributário, ou seja, do pagamento dos impostos, qual é o capital social que vai estar dentro dessa empresa e qual vai ser a fonte de recursos que essa empresa irá aplicar aqui dentro da sua atividade. Na aula de hoje eu vou tratar com vocês dos dois primeiros ali. Nós vamos falar sobre resumo dos principais pontos do plano de negócio e vamos falar também sobre a questão dos dados dos empreendedores, a experiência profissional e atribuições, onde eu quero tratar com vocês sobre a relação de se buscar sócios e os cuidados que a gente tem que perceber quando nós vamos propor a uma sociedade. Então vamos lá. Dentro da primeira parte ali, resumo dos principais pontos, né, do plano de negócio, é você trazer de forma bem clara e explícita ali o que é o negócio, né, quais são os principais produtos ou os serviços que serão prestados, quais são ou quem são os seus principais clientes, aonde essa empresa estará localizada, qual que é o montante de capital que será investido dentro da atividade, qual será o faturamento médio mensal, né? Qual é o lucro que você espera obter desse negócio, muitas das vezes se apresenta em porcentagem, e, por último, em quanto tempo a empresa espera que o capital investido retorne, então, para o sócio ou para o banco, caso a gente utilize aí um financiamento para a abertura dessa empresa. O segundo momento lá, os dados dos empreendedores, experiência profissional e as atribuições. É nesse momento aqui do sumário executivo que você irá informar os dados dos responsáveis pela gestão desse negócio. Ali você irá fazer uma breve apresentação do perfil, né, do seu perfil e dos demais sócios, destacando os seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas experiências anteriores que irão contribuir para essa atividade, para esse negócio que está sendo proposto. Importante, aqui eu quero destacar, né, para você se prevenir contra a escolha equivocada de sócios. Quero destacar aqui para você analisar quais são os objetivos desses indivíduos que estão sendo ou do indivíduo que está se propondo a ser seu sócio, se são os mesmos que os seus. Observe qual é o grau de ambição que essas pessoas têm ou que essa pessoa tem e qual é a dimensão que eles desejam para o negócio. Então a pessoa às vezes
tem uma ambição muito grande e você imagina que isso pode gerar problemas futuros, ou talvez a ambição é muito pequena e você identifica que essa empresa possui potencial de crescimento, né? Então é importante a gente verificar aqui indicadores de realidade quando a gente está trazendo pessoas para discutir os nossos negócios. Importante também de forma antecipada que vocês combinem a divisão de tarefas, qual vai ser o campo de atuação de cada sócio, quais são os horários de trabalho que cada um deve cumprir antes de começar o negócio. Aquela história do combinado que não sai caro. Definir, então, com antecedência também qual que é o valor da retirada do prolabore. O que é isso? O prolabore é a remuneração, né, que o dono da empresa tem, né? A gente não chama de salário, nós chamamos de prolabore, né, pelo trabalho. Como ela será feita, qual é a distribuição, como será feita a distribuição de lucros, se isso vai ser mensal, semestral, anual, né? Isso seja padronizado entre vocês, até para que não se tenha retiradas de caixa ao bel prazer de cada sócio. E dessa porcentagem do lucro, quanto será reinvestido na empresa. Você é importante também, junto com esse seu candidato a sócio, estabelecer qual que é o grau de autonomia que cada um possui e até que ponto cada um dos envolvidos pode sozinho tomar decisões. Né? Qual que é a autonomia que cada um vai ter, ou se, para que as coisas se desdobrem, precisa da decisão dos dois sócios. Importante ainda, né, para a prevenção contra a escolha errada de sócios, é você determinar se família, né, os familiares, eles poderão ser contratados, né, pelos sócios, e quantos poderão ser contratados? Será que quando envolve família, envolve problema? Né? Então é importante que vocês façam essas considerações e sempre escolher tanto os colaboradores, os funcionários ou ainda parceiros, fornecedores, coletivamente. Essa decisão seja feita em conjunto entre os dois sócios. Importante também que você defina o que vai acontecer se a sociedade acabar. Se, por exemplo, um dos sócios morrer, né, e não puder mais, ou por conta de alguma doença, e você não poder, ou um de vocês não pode mais trabalhar. Como que vai ser o sistema de sucessão dessa atividade? Importante também, isso vai estar constando lá no contrato social da empresa, mas é bom que vocês combinem isso para depois isso estar bem destacado lá no contrato, tá? É importante que você também descreva todos os pontos que possam gerar atritos futuros, né? E estabeleça aí um contrato assinado, né, formalizado por esses sócios. É importante também entender que conflitos eles são inevitáveis, né? O que é mais importante é como vocês vão fazer para resolvê-los. Já adianto que isso se trata da transparência, da clareza e do diálogo. Né? Isso precisa ser feito constantemente e ter a confiança também entre esses dois indivíduos, né? Entre o sócio e você, para que seja tudo muito às claras e muito transparente. Importante também que você, antes de escolher um sócio, verifique se esse indivíduo não possui restrições cadastrais ou ainda pendências, né, junto a órgãos como a Receita Federal, a Secretaria do Estado da Fazenda, o INSS, né? Se ele não tem um nome sujo, por exemplo. Se a gente encontrar situações nesse patamar, isso pode dificultar muito o acesso do crédito dessa empresa junto às agências de fomento, problemas no estabelecimento de contrato com fornecedores, né? Além de que isso pode dificultar e até impedir o registro da empresa. Então a gente pode aí acabar perdendo todo um planejamento que foi bem feito, bem executado, um plano de negócio joia, mas que pela escolha errada de um sócio inviabiliza todo um registro, por exemplo, dessa atividade, gerando aí até um mal-estar, né, entre esses indivíduos, que muitas das vezes nós escolhemos alguém que nós gostamos e confiamos. Nós já falamos sobre isso, né, nas nossas aulas, e vocês já sabem a opinião que eu tenho em relação à sociedade.
né? Nas nossas próximas aulas, nós vamos desdobrar mais aqui sobre o sumário executivo e nós vamos chegar até o fim do semestre aqui, vocês compreendendo como montar, então, um plano de negócio. Até aqui eu agradeço a sua companhia, obrigado, né, pela sua atenção e até mais.